Hello from Texas. Você alguma vez já se perguntou se você está vivendo uma vida verdadeira? Nesse estudo de hoje, nós iremos aprender a ter uma vida espiritual real, uma fé real, uma vida real, uma salvação real. Te convido a continuar escutando e assistindo, porque hoje nós vamos poder fazer um check-up em nossa vida e ver se a vida que estamos levando é uma vida realmente verdadeira. Você alguma vez já tomou uma anestesia geral? Um fato interessante ocorre quando nós tomamos anestesia geral. Nós somos completamente apagados. Já pensaram nisso? E a nossa vida, quando recebemos a anestesia, está completamente nas mãos daquele médico que está aplicando a anestesia ou aquele médico que está fazendo a cirurgia. Então, eu costumo pensar que a fé é mais ou menos como anestesia geral. O que é isso? Você precisa confiar absolutamente a sua vida àquele médico que está te dando anestesia. A fé é a mesma coisa. Não dá para eu entregar minha vida 20%, 90%, 99%. A fé cristã, a fé que a Bíblia nos ensina, nós precisamos nos entregar 100% a nossa vida e confiar 100% a nossa vida nas mãos de Deus. Hoje estaremos estudando o livro de Gálatas, no capítulo 3, e nós vamos falar e aprender sobre o que é uma vida cristã verdadeira. Nos primeiros capítulos de Gálatas, o capítulo 1 e 2, Paulo está escrevendo a esses irmãos porque o que estava acontecendo? Alguns líderes que haviam aceitado Jesus, caminhado com Jesus, como o tempo foi passando, eles foram outra vez trazendo a lei à sua prática religiosa. Então eles começaram a adicionar à fé em Cristo, à cruz de Cristo, as práticas da lei. O que diz a lei? Que a salvação, que a justiça, ela vem por uma prática, por uma conduta reta. E como nós sabemos, somente Jesus foi o único ser humano, ser aqui na Terra, que conseguiu praticar as leis absolutamente, e ele teria recebido, vamos dizer assim, a salvação ou a justiça através da lei. Depois de Jesus e antes de Jesus, ninguém nunca conseguiu cumprir 100% a lei. Então, Paulo aqui está falando de forma preocupada com os Gálatas, porque esses líderes de Jerusalém, eles começaram a ensinar outra vez de que a cruz de Cristo, nós devemos ser cruz de Cristo, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas nós temos também que praticar algumas leis, essas leis, aquelas leis. Então, Paulo está aqui como que um pouco preocupado e ele repreende duramente aos Gálatas por estarem ouvindo a esses leis. Então, como era chamado? Esses líderes que saíam tentando adicionar as leis judaicas ao evangelho de Cristo, eles eram chamados de líderes judaizantes. Eles estavam tentando ensinar o judaísmo do lado do cristianismo. E essas duas coisas nunca funcionam juntas, porque o cristianismo é a salvação através da fé. Já o judaísmo é a salvação através das obras. E são coisas opostas. Não há como nós relacionarmos as duas coisas na nossa própria vida, porque elas são opostas. Ou nós somos salvos pela fé, ou nós somos salvos pelas obras, sendo que ninguém conseguiu ser salvo pelas obras, porque ninguém nunca conseguiu cumprir a lei completamente. Então, quando eu adiciono qualquer coisa à minha fé em Cristo, ou quando eu adiciono qualquer coisa ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, então eu estou anulando completamente a graça. Porque a graça de Deus só pode ser recebida em nossa vida quando nós cremos
100% naquilo que Cristo fez. Não dá para eu crer 99% no sacrifício de Cristo e crer que 1% da minha salvação vai acontecer porque eu faço isso ou eu faço aquilo. Então, o que aconteceu? No Monte Sinai, Deus entregou as leis a Moisés, como todos nós conhecemos. Então, Deus entregou as leis ao povo israelita para que essas leis pudessem ser como espelho. O que acontece quando nós olhamos no espelho? Nós vemos quem nós somos. Então a lei, ela faz exatamente isso. A lei aponta para os nossos pecados. Quando nós olhamos para a lei, não matarás, não julgarás, não faça mal ao seu próximo, não adulterarás. Quando nós olhamos para a lei, é como espelho que aponta os erros, aponta os pecados em nossas vidas. E, ao mesmo tempo, a lei, ela tem o propósito de nos proteger. Por exemplo, se você vai dirigindo numa highway, se você vai dirigindo numa estrada, e ali tem uma lei de não ultrapassar 70 quilômetros por hora. Então, quando alguém ultrapassa essa lei e anda, por exemplo, a 120 quilômetros por hora, pode ser que essa pessoa vai ter um acidente e morrer. Então, essa lei, a lei de Deus e a lei dos países, a lei humana, ela tem o papel de nos proteger. Cada vez que nós lemos uma lei, é um sinal de alerta para a nossa proteção espiritual e natural também. E é interessante, a Constituição de vários países foram escritas baseadas na lei de Moisés. Por exemplo, quando numa lei como a nossa, ou como a lei no Brasil, ou a lei em outros países que diz, se alguém matar o próximo, essa pessoa vai ter uma consequência. Essa é uma lei baseada na lei bíblica, na lei que Deus deu a Moisés. Apesar da lei ser uma coisa boa, porque ela aponta os nossos pecados e ela nos protege, a lei possui uma maldição em si mesma. Qual é a maldição da lei? Se você quebrar uma lei, todas as outras leis que você obedece vão ser anuladas. Para nós anularmos o poder da lei sobre nós, nós precisamos apenas errar uma lei. E isso é uma maldição, na verdade. Então, na cruz, Jesus sofreu sobre ele toda maldição da lei. Então, essa lei, o peso da lei que estava sobre a humanidade, de que você pode cumprir 99, se você não cumprir uma, você não é justificado pela lei. Na cruz, Jesus recebeu essa maldição sobre ele, tomou o nosso lugar e cumpriu a maldição da lei para que nós pudéssemos ter dentro de nós o Espírito Santo e, através do sangue dele na cruz, nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. O que isso quer dizer? Por mim mesma ou pela lei, eu nunca teria capacidade de ser justificada diante de Deus. Lá em Romanos, nós temos a palavra que diz, todos pecados pecaram e restituídos estão da glória de Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, me tornando uma pessoa justa, não pelo que eu faço, não pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, mas pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então, quando eu trago a justiça de Cristo, que foi maldição no meu lugar, para a minha vida, então, diante de Deus, eu sou considerada uma pessoa justa, não pelo que eu faço, mas sim pelo sangue de Cristo derramado pela minha vida e pela sua vida. Então, a nossa salvação eterna, ela não tem a ver com aquilo que nós fazemos. A salvação eterna não tem a ver com as nossas obras. Nós podemos ser a melhor pessoa da face da terra. Nós podemos distribuir todos os nossos bens, nós podemos fazer caridade de todas as formas, nós podemos ser uma pessoa boa.
isso não nos trará salvação eterna. A única forma, o único caminho de nós obtermos a salvação eterna é através do sangue de Jesus Cristo. É quando nós aceitamos a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Então ele nos veste com a sua justiça. E nós temos então os nossos pecados e as nossas imperfeições cobertas por esse sangue de Jesus, por esse manto de justiça, e nós então nos tornamos uma pessoa santa. Algumas pessoas tendem a perguntar, mas então eu posso fazer todas as coisas? Eu posso sair fazendo o que eu quero e mesmo assim eu vou ser uma pessoa salva? Olha, se nós temos esse tipo de pensamento, de nós abusarmos da graça e nós tirarmos proveito da graça de Deus para sairmos pecando, esse é um sinal que nós não entendemos ainda o plano de salvação e muito mais, nós ainda não estamos salvos, porque quando nós estamos salvos, o que nós queremos é agradar a Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, 430 anos antes de Deus dar a lei, aconteceu uma coisa interessante na Bíblia, na história de Deus. Antes mesmo de Deus lá dar a lei, sabe o que aconteceu? Ele salvou Abraão pela fé. Então, lá no Velho Testamento, Deus já começa a trabalhar com a humanidade com o fator fé e o fator lei. E as duas coisas não são opostas, porque nós precisamos que a lei aponte nossos pecados e nós reconheçamos os nossos pecados e então voltamos para a nossa necessidade de Cristo e por fé nós recebemos a salvação e a justiça através dele. Então, o que aconteceu? Paulo está pregando que a salvação e a justificação ela é unicamente através da fé. E é por isso que ele cita o nosso pai Abraão, por isso que, aliás, Abraão é chamado de o pai da fé, porque Abraão foi salvo não através da lei, mas ele foi salvo através da fé. Então, o que aconteceu com aqueles Gálatas? O apóstolo Paulo pregou para os Gálatas, eles receberam a fé, eles receberam a salvação em Cristo, eles receberam o entendimento da palavra de Deus, mas agora, esses líderes estavam indo judaizar os Gálatas e eles então começam a acreditar outra vez que além de nós termos fé em Cristo para a nossa salvação, nós precisamos ter algumas práticas que vão cooperar para a nossa salvação. Então, vamos ver que Paulo conversa veemente com eles, mostrando o que eles já haviam aceitado e como que confrontando esses crentes por eles estarem recebendo um outro evangelho, um evangelho das obras. Então vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 1 a 5. Fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Verso 2, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Verso 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Paulo expressa grande decepção com os Gálatas e os chama de insensatos, ao ver que alguns deles estavam recebendo e aceitando essa proposta de que os líderes judaizantes estavam apresentando para eles. Então vocês foram, no original essa palavra quer dizer, vocês estão hipnotizados? Vocês estão cegos? A cruz de Cristo havia sido revelada a vocês de uma forma tão verdadeira que é como se vocês estivessem presentes no momento da crucificação. Eles haviam respondido em fé
a esse convite da verdade que Paulo havia pregado e eles haviam aceitado anteriormente. Então o apóstolo faz algumas perguntas para que eles respondessem para si mesmo e voltassem e caíssem na realidade. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo de Deus pelas obras que vocês fazem ou pela fé no Senhor Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus? Ele continua: a salvação que vocês receberam foi por obras, foi por aquilo que vocês estavam fazendo ou foi por vocês crerem no Evangelho? Paulo nos convida a refletir com essas perguntas. O Espírito Santo que habita em nós, a salvação que nós recebemos, é por aquilo que nós fazemos? É por nós sermos uma pessoa correta? É por nós fazermos o bem aos outros? Ou é pela nossa fé, unicamente a verdade de Cristo? Paulo vai adiante. Vocês perderam a cabeça? É nesses termos que ele pergunta no original. Como é que vocês começaram pelo Espírito Santo e agora vocês querem dar continuidade à vida espiritual através das obras e das boas obras, vamos dizer assim? Vocês começaram certo, vocês começaram de forma correta e agora vocês vão se desviando, adicionando as obras para alcançar a perfeição da fé. Sabe quando nós somos tentados a pensar que se nós formos à igreja, nós vamos receber pontos com Deus. Se nós fazermos o bem às outras pessoas, nós vamos ter pontos com Deus. Se nós darmos o nosso dízimo, nós vamos ter pontos ou crédito com Deus. Isso é adicionar a cruz de Cristo. Nada que nós façamos poderá adicionar nada ao que Cristo fez por nós. Isso sim, essas obras, elas podem ser uma consequência de termos recebido a salvação de Cristo. Então, quando eu ajudo alguém, quando eu dou o dízimo, quando eu participo dos cultos dos eventos da casa de Deus, então isso é uma consequência do meu amor por Ele. E eu faço isso como alegria e como consequência da minha salvação, da minha vida com Ele, e não como obras para que eu seja mais perfeita, para que eu seja mais justa e para que eu tenha crédito com Deus. Paulo está dizendo: vocês perderam a cabeça, vocês começaram a pensar que o que vocês fazem vai acrescentar alguma coisa à fé de vocês? Os Gálatas provavelmente haviam sofrido perseguição, opressão, e pelo Espírito Santo, agora eles haviam conquistado a salvação eterna. Mas agora eles estão se desviando e indo por outro caminho. Então, o apóstolo pergunta: vocês sofreram tudo aquilo que vocês sofreram? Vocês passaram por perseguição por causa do Evangelho de Cristo? E agora, isso foi em vão para vocês? Tudo que vocês passaram foi em vão? E ele acrescenta: os milagres que vocês receberam, a vida transformada que vocês receberam, foi por causa das obras que vocês fizeram ou foi por causa da fé que vocês tiveram na palavra de Deus? A obediência à lei é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas a lei não é capaz de trazer justificação e perdão aos nossos pecados. Somente o poder do Espírito de Deus em nós pode nos revelar e nos levar a crer no Evangelho de Cristo. A graça de Deus prevalece em nós todos os dias até a nossa partida dessa terra. A fé em Cristo, a fé no que Cristo fez e em sua palavra prepara o caminho para Deus nos fazer pessoas justas e corretas com Ele. É importante nós mantermos em mente que nós nos tornamos pessoas justas e corretas, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque se nós acreditarmos nisso, nós estamos
sendo legalistas ou acreditando na lei. Nós somos pessoas justas diante de Deus e santas diante de Deus, unicamente porque o sangue de Cristo e o manto de Cristo nos veste com essa justiça e com esta santidade. Vamos ver agora como foi que Abraão creu. Você pode dizer, mas no Velho Testamento já existia fé? No Velho Testamento já existia salvação pela fé? Sim. Vamos ver agora Gálatas do verso 6 ao verso 9, continuando aqui no capítulo 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isto lhes foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as palavras de boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O verso 9, assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Aqui está a história de Abraão, o pai da fé. Então, Paulo desmascara esses falsos profetas, esses falsos mestres e pastores que estavam ali tentando judaizar aqueles cristãos que já haviam aceitado a fé em Cristo. Paulo, então, mostra a evidência da salvação unicamente pela fé no Velho Testamento. Os judaizantes conheciam muito bem Abraão. Então, por isso que Paulo está citando aqui o exemplo de Abraão. Porque esses líderes, esses pastores que estavam ali tentando convencer os Gálatas a praticar as obras outra vez, ou que era um obrigatório essa prática das obras, Paulo está mostrando, olha, mesmo Abraão, que vocês tanto conhecem, recebeu a salvação através da fé. Então, Abraão recebeu a promessa de Deus e a salvação através da sua fé em Deus. E Deus disse para Abraão, olha, você será salvo e a sua descendência será como as estrelas do céu. Que descendência? A descendência daqueles que seriam salvos pela fé. Sara era infértil, como nós sabemos, mas Deus disse de que sua descendência seria como o número das estrelas do céu. E Abraão creu. Abraão creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis, no capítulo 12 a 1:3, se você quiser ler, nós vemos lá de como Deus chamou Abraão para ir para uma terra e dele formaria uma nação. Então, ali Deus está chamando Abraão para formar uma nação onde ele seria pai dessa nação, e Abraão se tornou o pai da fé, o pai dessa nação que crê no Filho de Deus para a salvação. Então, em Gênesis 15, o verso 6, nós vemos, eu vou ler aqui esse texto que é muito interessante. Abraão, 15, o verso 16, olha que coisa tão maravilhosa que isso aqui diz. Vamos dizer, no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei? Não. Olha o verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluias! Não foi pelo que Abraão fez, não foi pelo que Abraão sacrificou, não foi pelo que Abraão deixou para trás, mas Abraão creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E por isso Abraão se tornou o pai da fé. Abraão se tornou justo do mesmo modo que você e eu nos tornamos justos. Como, Hélia? Crendo na promessa do Filho de Deus nos trazendo salvação.
E não somente Abraão, não somente os profetas, não somente você e eu, mas qualquer pessoa que crer nessa verdade da palavra de Deus, receber com fé, por fé, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, essa pessoa terá o manto da justiça de Cristo sobre ela. E quando Deus olhar para essa pessoa, vai ver como uma pessoa justa. Nós vemos aqui no verso 7 a fé que todos nós precisamos ter. Qual é a fé, Elia? É a fé que Abraão teve. Deus fez a promessa de salvação e Abraão creu. E o que nós precisamos é verdadeiramente crer. Essa palavra nos convida para uma análise na nossa vida. Nós realmente cremos na palavra de Deus? Nós realmente cremos? Nós realmente recebemos essa palavra, essa promessa da salvação em nossas vidas? E ele está aqui dizendo, olha, os judeus, eles possuem uma linhagem de descendência genética de Abraão. Mas Paulo aqui está mostrando que nós pertencemos a Abraão por outra linhagem, que é a linhagem da fé. Nós somos filhos de Abraão porque nós possuímos a mesma fé que Abraão possuía. Os israelitas possuíam e possuem descendência de Abraão pelos genes, por uma questão de sangue, mas nós possuímos e somos filhos de Abraão pela fé que nós possuímos do nosso pai Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que compartilham uma linhagem comum com Abraão através da fé. Aleluias! As Escrituras nos revelam que desde os tempos antigos Deus tinha promessa de salvação para Abraão e para todos os descendentes de Abraão, judeus e gentios. Justificação pela fé aplica-se para todas as pessoas. E essa graça de recebermos a salvação por fé, ela está disponível hoje, nesse exato momento, para qualquer pessoa que abra o seu coração, que reconheça que necessita de salvação e diga, eu recebo de Deus, através do sacrifício de Cristo, essa salvação eterna. Qualquer pessoa, qualquer idade, não importa quais pecados nós tenhamos praticado, essa salvação, ela vem quando nós a recebemos em fé. Então, voltando, vamos ver que maldição que a lei possui, que é essa do verso 10 ao verso 14. Já que se apoiaram na prática da lei, estão debaixo da maldição, como está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Agora, vamos ler o verso 14 que diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos as promessas do Espírito mediante a fé. Paulo não diz que as pessoas que cumpriam a lei eram diabólicas. Ele não diz isso. Cumprir a lei é uma coisa boa, é uma coisa que traz proteção. É melhor cumprir a lei do que quebrar a lei. Mas ele está dizendo, existe uma maldição na lei que é, se você não cumprir a lei 100%, se você cair em um só ponto da lei, você está amaldiçoado pela lei. A lei cumpriu a lei veio para a terra, Deus deu a lei, para quê? Para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito? O primeiro propósito da lei é identificação do pecado. Por exemplo, se eu não ensino para minha filha, olha filha, você não pode subtrair nada de ninguém, porque quando você subtrai algo de alguém, você está roubando de alguém. Se eu não ensino
isso para ela, eu não vou ensinar para ela que é pecado roubar. E onde foi que eu aprendi que é pecado roubar? Subtrair do próximo? É na lei. Então, eu preciso da lei para eu conhecer os pecados, entendem? É como o espelho, que quando eu olho para aquele espelho, eu estou vendo os meus pecados. Como é que eu vou saber, ou como nós saberíamos, que é pecado matar alguém se a lei não dissesse que é pecado matar alguém? Não é verdade? Então, Paulo está dizendo, a lei tem um propósito. A lei foi dada com o propósito de enxergarmos os pecados, identificação de pecados e proteção. Se não reconhecemos nossos pecados, como reconheceremos a nossa necessidade de salvação e de justificação? Então, a lei entra com um papel super importante de nós identificarmos os nossos pecados. Ninguém além de Cristo conseguiu cumprir a lei completamente. Assim, ninguém pode se tornar justo por mérito ou por esforço. Por exemplo, eu posso pensar, olha, eu não faço nada de errado, eu não quebro as leis, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo a quem precisa, então eu vou para o céu, eu sou salva. Não! A única forma de sermos salvos é através da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Se eu já sou uma pessoa salva, se eu sou uma pessoa justificada por Cristo, então os meus frutos serão frutos de justiça. Serão bondade, será amar ao próximo, fazer o bem, obedecer à palavra de Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, disse, porque o justo viverá pela fé. Então, mesmo os profetas no Velho Testamento, mesmo os profetas que já tinham a lei de Deus com eles sabiam que a justificação e a salvação só poderia acontecer através da fé em Cristo. Como já dissemos, na cruz, Jesus se tornou essa maldição da lei em nosso lugar. Qual maldição? Se você quebrar uma lei, você está amaldiçoado. Não conta como justiça, você está quebrando a lei. A morte de Jesus na cruz foi o ápice da bênção de Abraão disponível para nós, judeus e gentios. Jesus, ao morrer em nosso lugar, ele abriu essa possibilidade, esse caminho da fé. E então recebemos o Espírito Santo, que dentro de nós chama Abba Pai. Então, ao invés de tentarmos, sem sucesso, cumprir a lei, agora nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E através desse Espírito Santo, nós então podemos obedecer a palavra, a lei de Deus em nossas vidas. Então é importante nós termos muito claro que a nossa salvação eterna não é por aquilo que fazemos, nunca. É por aquilo que Cristo fez. E como é que nós recebemos essa fé? Ora, está escrito na palavra, Jesus morreu em nosso lugar, morreu em por nossos pecados para que recebemos a salvação eterna. É difícil nós acreditarmos nessa palavra e nessa promessa, porque nós sabemos que os nossos pecados são tão grandes. Nós sabemos que nós já quebramos a lei de uma forma tão profunda que nós temos a dificuldade de acreditar que alguém poderia morrer em nosso lugar e dizer, olha, eu estou cobrindo os seus pecados para que a partir de hoje Deus te veja como uma pessoa justa. Como é que eu faço isso? É me rendendo em humildade, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti. Eu tenho pecado contra ti. E talvez o meu pecado esteja sendo exatamente me tornar correta ou acertar as contas com Deus através das minhas obras, das minhas boas ações. E isso também é pecado. Então, o Evangelho, na palavra de Deus, nos convida nesse texto para que nós examinemos a nossa vida e voltemos para Deus e diz, Deus, eu tenho pecado. E eu tenho pecado muito.
e por mim mesma. Eu não posso ver o teu rosto, porque o pecado não pode ver o teu rosto. Mas eu aceito o que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu creio nesse amor dele por mim. Eu creio nessa graça. Eu creio no que ele fez porque me amava. E eu recebo essa salvação em nome de Jesus. Então, nós entregamos a nossa vida a ele. Nós nascemos de novo. E a nossa vida começa a ser uma vida por fé. Uma vida de caminhar pela graça e pelo mover do Espírito Santo dele dentro de nós. Obrigada, Senhor, pela salvação na cruz do Calvário. Através de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos abre esse caminho da fé, essa possibilidade de salvação e justificação através da fé no teu Filho Jesus Cristo. Abençoa essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo e renova, Senhor, os nossos corações, renova a nossa fé nesse dia, para que nós possamos dar frutos dignos do nosso entendimento, da nossa fé que nós temos recebido. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Obrigada por você ouvir essa palavra. Obrigada por você que tem se inscreveu em nosso canal aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast. E obrigada por você que tem compartilhado essa palavra nos grupos de WhatsApp e em outras plataformas. Muito obrigada e até a próxima terça,